Legal, bom, então nessa aula agora a gente vai complementar aqui o nosso sisteminha de botões, né? A gente fez o nosso botão aqui, a gente definiu na aula passada, então, como esse botão vai se comportar no sentido de assumir uma largura independente do tamanho do texto que esteja aqui dentro, ele manter o mesmo espaçamento aqui do lado esquerdo, do lado direito, e também a gente falou um pouquinho sobre o alinhamento desse botão, né? Agora a gente vai fazer mais algumas classes CSS para você entender, então, como que a gente faz eu estou chamando de sistema de botões, né? Como que a gente faz, então, esses botões sistematicamente, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Olha só, aqui, isso. Beleza, então tá aqui nossa classe, nossa div, né? Nosso botão. Eu vou fazer uma coisa aqui que é o seguinte, eu vou mudar de A para button, tá? Por que isso? Porque, primeiro, é a nossa classe principal, tá? Para botões, é a mais correta, beleza? É no singular, button, isso. E porque, digamos assim, pensando em semântica, é o mais correto a se fazer, tá? Mas eu quero te mostrar uma coisinha rapidinho que tem a ver com acessibilidade. Então, antes da gente continuar, eu vou passar rapidinho por essa questão de acessibilidade aqui, que é o seguinte, olha só, eu tinha aberto aqui o nosso projeto, percebe que até ficou com a borda branca aqui, porque agora, como eu mudei a tag de A para button, a gente precisa dar uma arrumadinha aqui e melhorar, tá? Mas o que eu queria te explicar é o seguinte, olha só, nesse botão aqui, quando a gente clica, olha o que acontece, tá vendo esse blur aqui em volta, essa caixa azul? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não tá dando. Bom, não tem problema. Você viu que ficou um blur azul aqui, né? Certo. Para que serve esse blur? Isso aqui serve para acessibilidade, tá? Então, Bruno, mas como assim acessibilidade? Pensa numa pessoa que não consegue usar o mouse para navegar. Ela tem alguma deficiência física ou algum tipo de deficiência física, ou, quer dizer, qualquer tipo de deficiência ou problema de acessibilidade que não permite que essa pessoa utilize um mouse para navegar em um site. O que essa pessoa poderia fazer? Ela podia usar o tab do teclado. Olha só, vou apertar o tab, olha o que vai acontecer. Viu que ficou azul no nosso botão aqui? Se eu apertar de novo, olha para onde ele vai agora. Foi lá para o topo. Agora sim, foi para Home, Projetos, Sobre, e agora foi lá para o nosso último botão aqui. Então, o nosso browser, ele entende isso, tá? E para ele entender isso, ele precisa que a gente atribua as tags corretas para cada div, tá? Para cada elemento visual. Então, por isso que é muito importante. Eu não vou me estender mais nessa questão de acessibilidade, mas é só para você entender porque quando a gente usa uma tag de botão ou alguma coisa assim, aparece esse blur, tá? E aqui no curso eu vou manter esse blur, tá? Agora, só te mostrando, se eu voltar aqui pro A, né? Vou salvar. Se eu voltar, eu vou atualizar aqui. E agora eu vou dar tab de novo, tá? Percebe que ele pula o nosso botão. Ó, vou fazer de novo. Tô aqui no Home, tá? Projetos, Sobre. Aí foi aqui para baixo, beleza? E agora ele vai voltar aqui pro estágio inicial, que é o link, ó. Tá vendo? E aí do link ele vai pro Home de novo, Projetos, Sobre, aqui embaixo. E ele não acessa o nosso botão. Então, essa questão de acessibilidade em botões é muito importante, porque se essa pessoa quiser acessar o site, essas pessoas que não consegue usar o mouse, quiser acessar o site, quiser clicar aqui, que seria o nosso formulário de contato, essa pessoa não conseguiria. Então, por isso que é super importante a gente respeitar a semântica, tá? E aí, se eu for usar botão aqui, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma última formatadinha nesse botão para ele ficar com o nosso design correto. O que é essa formatadinha? Vamos lá. Eu vou procurar o nosso JLBTN aqui. Cadê ele? Isso. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Border None, tá? Ou seja, vai remover aquela borda branca que estava lá. Vou atualizar. Continua sendo o nosso button, mas agora ele não está com essa borda branca mais, tá? E o tamanho do texto, se eu não me engano, antes ele estava herdando das tags A, tá? Aqui a gente não colocou font size, mas não tem problema, porque agora a gente vai complementar o nosso sisteminha de botões definindo os tamanhos dos botões, tá? Então, como que a gente faz isso, tá?
Isso aqui que eu coloquei de background, eu defini a cor aqui do background, defini a cor do texto, isso aqui não vai ficar nesse elemento aqui, tá? Por que não vai ficar aqui nesse elemento, nessa classe? Porque a gente vai fazer isso ficar mais flexível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar aqui o background. Vou deletar o color. Beleza. Vou deletar o tamanho também. O border radius ele também vai mudar de um tamanho para outro, então eu vou deletar. O font weight não vai mudar, o border none também não vai mudar, o line height vai mudar. O texto vai continuar alinhado centralizadamente. O padding pode ser que mude de um tamanho para outro, tá? Então olha só, eu mantive no JLBTN só o que é comum para todos os botões, que é um display table, o Text Align Center, Font Family, Font Weight, que é o peso da fonte, e sem borda, tá? Talvez a gente acrescente mais alguma coisa aqui que seja comum a todos os botões. Mas olha só agora, o nosso botão meio que vai se desmanchar, tá? Olha lá como ele ficou, tá? Ele ficou meio padronizado. Essa cor branca dele, esse tamanho de fonte, é do próprio navegador que atribui para a nossa tag de button, tá? Mas vamos lá agora, então, formatar isso sistematicamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer JL, e primeiro eu vou passar os atributos, né, as questões de CSS, né, na verdade não são atributos, tá? Eu vou passar as propriedades CSS de tamanho, eu vou chamar esse tamanho de medium, tá? Porque a gente vai ter um menor e vai ter um maior. O nosso medium vai ser o... deixa eu pensar aqui, o nosso medium vai ser o 38, tá? Então eu vou chamar JL medium. Desculpa, faltou o BTN aqui. BTN medium, tá? Então ele vai ser um height de 38 pixels, tá? E aí o padding dele, se o de 45 a gente estava usando 0 em cima e embaixo e 35 nas laterais, esse aqui eu vou usar padding. Eu vou usar 0 em cima e embaixo também, só que nas laterais eu vou usar 27, vai. De 35 para 27 eu acho que fica relativamente proporcional. Estou fazendo aqui pelo costume que eu tenho, eu sei que mais ou menos esse tamanho fica interessante, tá? Próxima coisa que eu tenho que fazer é o border radius, tá? Então eu vou fazer aqui border radius. E aí o que seria a metade de 38? Então a metade de 38, né, que é o nosso height, seria 19, é isso, né? 19. Então seria 19 pixels. Beleza. Então se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Deixa eu só pensar se está faltando mais alguma coisa. Não, não está faltando nada, tá? Eu vou agora aqui e vou atribuir. Eu sei que isso aqui é um botão e agora eu posso falar que esse botão aqui é o nosso JLBTN Medium, tá? Vou salvar e agora eu vou atualizar. Só de eu fazer isso, olha só, o nosso botão já recebeu aqui uma propriedade. Tem mais uma coisa que faltou aqui, que são as propriedades do tamanho da fonte. Então, font size. Deixa eu ver. Opa, tô digitando tudo errado, né? Deixa eu ver aqui. Font size. Vamos achar o nosso botão que está no tamanho medium. Se não me engano, é esse aqui. 38, beleza. E a fonte dele está no tamanho 14. Beleza. Então vai ser font size 14. Então, font size 14 pixels. Salvei, vou atualizar aqui no nosso navegador e agora sim ele está com a formataçãozinha igual ao que está no nosso design, tá? E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o nosso, eu vou chamar ele de large, tá? Que é o nosso grande. E aí o nosso large, então, a gente sabe que é 45, a gente sabe que o padding que a gente tinha escolhido era 35. O border radius, então, vai ser 20, 22, 23 vai ter que ser, né? Porque se fosse para ser 22, ficaria 44, ficaria um pouco deformadinho, né? A altura. Então, 23. Beleza. E o nosso font size, se não me engano, era 16. Você está percebendo como que já está ficando sistemático? Na sua cabeça você já deve estar imaginando, né? Que fica mais fácil da gente usar isso no nosso projeto quando a gente tem um monte de botão. Então, basta eu vir aqui agora, se eu quiser que seja um botão maior, e falar que é o nosso botão large, tá? E aí, então, eu venho aqui, se eu atualizo,
esse botão fica relativamente maior, tá? E aí a gente pode fazer um small e a gente pode fazer um extra large. Vou fazer o small que eu tinha falado que eu ia fazer, mesmo eu sabendo que no nosso layout não tem, tá? Mas eu vou fazer aqui rapidão, só pra gente ver mesmo. O small, eu vou falar que ele é 28 pixels de altura, tá? Eu vou falar que o padding dele é 18 pixels de cada lado. Vamos ver se vai ficar interessante. Na verdade, eu vou deixar 20, vai. 20 pixels de cada lado. A metade de 28 é 14 no nosso border radius, para ficar arredondadinho certinho. E aqui eu vou colocar um font size de 12, tá? Talvez 11, vai. Vamos colocar 11. E agora eu vou testar. Preciso trocar o nome da classe aqui, né? Small. Vou salvar. E agora eu vou chamar aqui de small. Salvei também. E agora eu vou atualizar. E olha só, o nosso botão small acho que ficou numa proporção legal também. Beleza? Então é assim que a gente faz sistematicamente as nossas classes CSS para que a gente consiga aplicar elas aqui e tal e definir o tamanho que a gente quer. Eu vou voltar pro Lord, que é o tamanho que a gente quer ali, tá? E agora a gente faz a mesma coisa para as cores, tá? E aí a gente finaliza então o nosso sisteminha de botões que eu estou chamando aqui, né? Beleza. Então, agora eu sei, a gente pode trabalhar isso de duas formas, tá? Olha só, aqui nas classes utilitárias, o que eu fiz? Eu usei o nome das cores mesmo. Eu chamei de green, dark, light, black, tá? E, enfim, eu usei essa nomenclatura. Por quê? Porque eu sei que o meu projeto, ele vai ter só essas cores mesmo, elas já estão definidas, tá? Em alguns casos, se você estiver trabalhando em outro tipo de interface, por exemplo, vamos supor uma interface que tem Dark Mode e Light Mode, tá? Você não vai criar suas classes usando o nome da cor, tá? Você vai criar suas classes usando, tipo, Primary, Secondary, tipo, a sua cor primária, a sua cor secundária, a sua cor de highlight, a sua cor de base ou background, tá? Você vai usar esses nomes genéricos, por quê? Porque sendo nomes genéricos, por exemplo, todo lugar que tem green, se eu mudasse para primary, sabe? A nossa cor primária, a nossa cor principal, por exemplo, tá? Então, num dark mode, a minha cor primary poderia ser um amarelo e no light mode a minha cor primary poderia ser uma cor, esse verde aqui mesmo, tá? Então eu não fico atrelado à classe ao nome da cor, eu fico atrelado à classe, à função dela no meu sistema. A função dela é ser uma cor primária, a cor principal, tá? Beleza, isso que eu acabei de falar, então, é no caso de você saber que o seu projeto vai ter mais de um tipo de layout, mais um tipo de tema, não é nem layout, né? Tema visual, mais de um esquema de cores, tá? Agora, como o nosso sisteminha aqui não tem mais de um esquema de cores, ele vai ser sempre esse mesmo esquema de cores, então eu estou criando as classes já seguindo o nome mesmo da cor. Então, eu vou fazer a mesma coisa para o botão, tá? Então, vai ser o nosso btn green. E aí o nosso btn green, ele vai ter então o que? Um background color. E vai ser o nosso tom de verde aqui que a gente está usando. E ele vai ter um color, que é o nosso tom para os textos, né? O nosso tom escuro. E aí agora, muito simples, tá? Eu posso fazer a mesma coisa agora para o nosso botão. Eu vou chamar ele de dark, porque ele é um botão escuro, tá? Eu vou só conferir aqui no nosso design que cor é essa. É o nosso 151515, eu não me lembro se a gente tem essa cor aqui já na nossa paleta. Temos. Beleza. Não, é aqui no background color. Ficou errado. 151515 é aqui. E a cor que usa é o verde. Então a gente acaba só invertendo aqui, né? Na verdade nem é invertendo, porque aqui é um número diferente. Então vamos lá, é o nosso verde aqui. Belezinha. Bom, o que faltou fazer? Faltou fazer o estado hover, tá? Desses botões. Então, o estado hover, como eu não defini aqui no meu design, se a gente olhar aqui no design, eu não fiz um esqueminha de botões. O ideal é você fazer, tá? Quando você for desenhar um layout, tá? Uma interface, o ideal é você ter os estados do botão, tá? O hover, o disabled, tudo desativado, né? Disabled. Beleza, vou fazer aqui só o estado hover de cada botão, tá? Então, esse aqui
Primeiro que eu vou fazer é o seguinte, aqui na nossa classe genérica, nossa classe base que aplica em todos, eu vou colocar um transition para esse estado hover transicionar, fazer uma animação suave, ele não ser muito duro na hora que ele for mudar para o estado hover, né? Então transition, aí eu vou colocar all, que significa qualquer propriedade CSS vai receber essa transition. Vou colocar 0.2 segundos, tá? E vou colocar easy out. Beleza. Agora sim, eu vou fazer aqui. Eu gosto de fazer logo embaixo do próprio nome, então eu vou colocar aqui green, hover. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem alguma outra cor aqui na nossa paleta. Bom, não tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só escurecer o nosso verde aqui, tá? Tô definindo agora, então, já que não tinha no nosso design, tá? Então vai ser esse verde aqui mais escuro, assim. E a cor vai passar a ser branca. Então, quando eu colocar o mouse em cima, vai acontecer isso, tá? E no nosso dark, então, hover. O background color dele ficar mais escuro ainda, não sei se seria interessante. Eu acho que eu vou fazer ele ficar um pouco mais claro, tá? Eu vou fazer ele ficar um pouco mais claro. Acho que esse tom aqui, 21, 21, 21, tá legal. E a cor vai ser branca também, ao invés de verde que estava antes. Beleza? Bom, vamos testar então. Vou atualizar aqui agora. Bom, a gente não aplicou ainda a cor, né? Então vamos lá aplicar. Vamos no nosso HTML. E aí a gente quer então que seja o nosso JL btn green. Agora sim eu atualizo. Beleza, ficou verde. E quando coloco o mouse em cima, beleza, ele fica o verde mais escuro e o texto branco. Legal, vamos testar o dark. Dark. Salvei. Vou atualizar. Beleza, ficou dark, eu não sei se você está conseguindo ver. E quando coloco o mouse em cima, fica branco e fica um tom mais de cinza, tá? Eu tô achando que esse tom de cinza tem que ficar mais cinzinho ainda, mais claro. Vamos lá, então. Eu vou trazer ele aqui nessa tonalidade. Beleza. Vou atualizar. Agora sim ficou um pouco mais contrastante, acho que é suficiente para a gente ver o botão. Legal, então e agora a gente tem o nosso sisteminha de botões pronto. Se eu colocar small aqui, ó, olha só, ele vai ficar também a formataçãozinha, só que o nosso botão menor. Legal? Bom, então é isso. Deixa eu só te mostrar uma última coisa antes da gente encerrar. No estado hover, você pode colocar também, por exemplo, tá? Vou só dar um exemplo. Você pode fazer um transform, tá? E aí você pode fazer um transform scale. E aí você pode falar que, bom, se você se lembra, o scale ele vai de 0 até 1, tá? Não, mentira. De 0 até 1 é o tamanho normal dele. Se você quiser... eu tô falando tudo errado. Vamos lá, recapitulando. O scale, o tamanho dele natural é 1, tá? Então, se você fizer menos que 1, você vai estar diminuindo ele na escala. E se você fizer 1 ponto alguma coisa, 2, 3, você vai estar aumentando. Mas 1 é o tamanho real dele, tamanho normal. Então, vou colocar 1.2, tá? E aí, se eu coloco um valor só, ele serve tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Vamos lá, vou atualizar aqui agora. Eu coloquei no green, né? Então, deixa eu mudar aqui para green. E só para te mostrar o que vai acontecer. Então, eu coloquei um scale no hover. E aí, o que acontece? Nosso botão cresce. Legal? Bom, então é isso. Eu acho que eu não vou manter esse scale aqui. Eu só queria te mostrar que dá para fazer isso, tá? E agora que a gente tem o nosso sistema de botões, você pode ir brincando aí como será a padronagem, né? A padronização dos seus botões, beleza? Bom, então é isso, a gente finaliza aqui então o nosso sisteminha de botões. Na próxima aula a gente vai começar a usar e a gente vai criar mais coisas conforme for aumentando a demanda aqui das nossas classes de botões sistemáticos e tudo mais, belezinha? Então é isso, te vejo na próxima aula.